Presidente da OAB Federal. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, que fará a aula magna. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente Rogério Portugal Bacelar. Cumprimento meu queridíssimo amigo ministro Mauro Campbell. Cumprimento o doutor Rafael de Assis Horn, aqui representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Cumprimento o desembargador Otto, igualmente meu querido amigo. Cumprimento a doutora Daniela. Tenho muito prazer de compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre um pouco o mundo hoje, o judiciário hoje e o domínio dos cartórios, sobretudo de notas e de registros. Acho que é a primeira vez, Rogério, que eu falo nesse ambiente, então eu vou me apresentar. Meu nome é Luiz Roberto Barroso, eu sou professor de Direito Constitucional há mais tempo do que muitos aqui têm de idade. E eu sempre gosto de me apresentar, algumas pessoas já ouviram eu contar isso, mas aqui é um ambiente novo. Eu gosto sempre de me apresentar, porque há não muito tempo atrás eu estava num restaurante com a minha saudosa mulher e veio um garçom até a mesa e disse: "Eu conheço o senhor de algum lugar." Eu ri timidamente, ele veio voltando à mesa e falou assim: "O senhor é famoso, não é?" De novo eu ri, constrangido, ele voltou uma terceira vez e falou assim: "Eu vou lembrar quem o senhor é." Não lembrou. Na hora que eu paguei a conta, entreguei o cartão de crédito, ele foi até o caixa, voltou com um ar triunfante e falou: "Ah, Luiz Roberto, locutor esportivo da TV Globo." Eu quero dizer que eu sou o outro, possivelmente com a vida muito mais dura do que o nosso querido Luiz Roberto. Eu dividi essa nossa apresentação em três partes. Uma primeira parte para falar um pouco sobre o mundo que nós estamos vivendo e que afeta a todos nós e, portanto, também, e evidentemente, as atividades cartorárias. Em segundo lugar, eu queria falar um pouquinho sobre o judiciário, as circunstâncias do judiciário. E, em terceiro lugar, especificamente sobre questões associadas aos cartórios e a importância que eles têm também como auxiliares do poder judiciário. De modo que eu começo pelo começo, esse momento muito especial que nós todos estamos vivendo no mundo, que é esse momento da revolução tecnológica ou da revolução digital, que está mudando a maneira como nós vivemos, a maneira como nós fazemos uma pesquisa, a maneira como nós ouvimos música, a maneira como nós fazemos registros públicos. A revolução tecnológica é, na verdade, a terceira revolução industrial. A primeira, do século XVIII, é simbolizada pelo vapor como fonte de energia. A segunda, do século XIX para o século XX, é simbolizada pela eletricidade e pelo motor de combustão interna. E a terceira revolução é essa da metade para o final do século XX, que é a revolução tecnológica ou digital, que se caracteriza pela substituição da tecnologia analógica pela tecnologia digital, se caracteriza pela universalização dos computadores pessoais, dos telefones inteligentes e, sobretudo, pela internet, conectando bilhões de pessoas em todo o mundo. Se tiverem se dado conta, nós desenvolvemos, nesses últimos tempos, os mais antigos, um novo vocabulário, que tem palavras que até anteontem nós não conhecíamos e sem as quais já não saberíamos viver. Eu fiz uma pequena listinha aqui dos que eu conheço de sabença própria. Google, e quero dizer aos mais jovens que já houve vida na Terra sem poder dar um Google. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Telegram, Twitter, Waze, para quem vivia perdido pela vida como eu, Spotify, Netflix, Dropbox, Skype, FaceTime e para os solteiros ainda tem Tinder.
De modo que nós vivemos esse admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da computação quântica, da internet das coisas, dos carros autônomos. Algoritmo vai se tornando o conceito mais importante do nosso tempo, que era uma palavra que até anteontem a gente não conhecia e até hoje tem dificuldade de pronunciar. Quando eu e Mauro éramos mais jovens e possivelmente mais bonitos um pouco, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Exxon e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a General Motors e a Ford, ou as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric. Hoje em dia, nenhuma dessas empresas figura entre as maiores empresas do mundo. As maiores empresas do mundo, tirando a Aramco de petróleo da Arábia Saudita pelo momento circunstancial da guerra, as maiores empresas do mundo hoje são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft. Não são empresas que produzem bens físicos, são empresas de inovação, são empresas de tecnologia, são empresas de propriedade intelectual. Esse é o mundo novo em que todos nós estamos vivendo. Esse mundo marcado pela internet, esse mundo marcado por um fenômeno que vai impactar a vida de todos nós, inclusive das atividades notariais e registrais, que é a engenharia genética, com as suas muitas promessas de curas e de avanços e com as suas ameaças de eugenia ou da tentação de nós criarmos, por engenharia genética, pessoas mais fortes, mais inteligentes e mais bonitas, aumentando a desigualdade no mundo. E, por fim, era o ponto que eu queria chegar, a inteligência artificial, que é esse momento espantoso que todos nós estamos vivendo e que repercute sobre todas as atividades da vida, e eu mesmo, um dos temas centrais que eu estou envolvido é tentar verificar os caminhos da inteligência artificial para melhorar a justiça em geral e, evidentemente, para melhorar as atividades notariais e registrais. E aqui, esse é o último capítulo desse tópico inicial, mas é porque a inteligência vai impactar de uma forma tão extraordinária as nossas vidas que é preciso ter em conta como nós podemos nos apropriar dela para fazermos coisas boas. A inteligência artificial consiste basicamente em transferir capacidades decisórias humanas para computadores, para máquinas, mediante a utilização de determinados programas. Os cientistas nos ensinam que a inteligência artificial não tem consciência própria, não tem juízo de valores, não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, ela faz aquilo que ela é ensinada a fazer. Tanto a inteligência artificial, toda ela alimentada com informações e dados abastecidos pela condição humana. O grande traço próprio dela é a capacidade de processar grande quantidade de informações com grande velocidade. Essa é a tônica que diferencia a inteligência artificial da inteligência do cérebro humano. Portanto, é possível fazer muitas coisas boas com a inteligência artificial, desde as cirurgias robóticas até os carros autônomos. Mas elas vêm com alguns perigos que têm sido detectados: o risco de massificação da desinformação, o risco dos algoritmos discriminatórios, os riscos da opacidade algorítmica, a gente não entender exatamente o que está acontecendo. E aqui há um fenômeno que eu li, estudei recentemente, que me deixou um pouco assustado. Eu disse, e nos dizem, que a inteligência artificial é toda ela alimentada por informações fornecidas por homens e mulheres. Mas houve um episódio famoso, que todos conhecerão, em que o computador venceu um jogo de xadrez de um grande mestre internacional, o Kasparov. Venceu alguns e perdeu outros. Mas aí aconteceu uma coisa nova e que tem preocupado os cientistas e todo mundo está atento ao que está acontecendo.
é que o computador havia sido abastecido com as aberturas de xadrez todas e com o maior número possível de jogadas alternativas que podiam ser utilizadas. E ele, portanto, trabalhava com a informação que foi fornecida. Porém, aconteceu uma coisa surpreendente. Depois de muitas vezes jogando, e por um processo que se chama machine learning, aprendizado de máquina, o computador começou a usar aberturas e a fazer jogadas que não haviam sido alimentadas por pessoas humanas. Ele passou a desenvolver uma estratégia própria. E isso traz algum grau de preocupação, porque o dia que os computadores tiverem raciocínio próprio, consciência própria, acabou a condição humana do jeito que ela existe, pela capacidade que eles têm de processar muito maior número de informações e muito maior velocidade que todos nós. E gera uma preocupação que os cientistas chamam de singularidade, que é os computadores ou a inteligência artificial desenvolver consciência e tomar conta do mundo. Parece uma coisa de ficção científica, e os cientistas dizem que só há um risco de 10% disso acontecer. E eu me senti relativamente tranquilo. Até que li um artigo do Yuval Noah Harari, em que ele fazia uma pergunta que me deixou intrigado, Roto. Você entraria num avião se o engenheiro que fabricou o avião dissesse que há um risco de 10% de ele cair? Possivelmente não. Portanto, nós estamos vivendo um momento fascinante na história da humanidade, e é explorar as melhores potencialidades das tecnologias inovadoras sem deixar que elas passem a nos dominar. O Yuval Noah Harari, o mesmo autor, ele, num dos livros dele, faz um comentário que eu achei interessante. Ele diz: se uma jovem ou um jovem tiver 2 pretendentes e estiver na dúvida, o Google é capaz de fazer a escolha melhor do que o próprio interessado, apenas cruzando as informações que já tem sobre pretendentes e pretendidos. Eu escrevi na margem do meu livro: prefiro errar sozinho. Mas a verdade é que nós estamos chegando a um mundo em que algumas das decisões mais importantes das nossas vidas talvez possam ser tomadas de uma forma mais eficiente fora da gente, heteronomamente. E isso muda um dos pilares da civilização ocidental, da civilização liberal, que é o livre-arbítrio, que é a autodeterminação. Cada um faz as suas próprias escolhas existenciais. Se as melhores escolhas das nossas vidas passarem a ser feitas externamente a gente, isso significará uma transformação muito profunda na vida de todos nós. Mas eu não quero ficar filosófico demais, eu só quis fazer essa introdução porque esse é o mundo em que nós todos estamos vivendo, juízes estamos vivendo, notários, registradores, advogados, e nós precisamos saber como controlar esses processos históricos para que eles sirvam a tornar a humanidade mais civilizada e fazer um país melhor e maior. Feita essa introdução, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o poder judiciário no Brasil, que é, no fundo, o ambiente em que todos nós estamos envolvidos. Eu agradeço, aliás, a saudação pela minha eleição para presidente do Supremo Tribunal Federal. Ainda não sou, Rogério, mas vou ser, com muita honra, se tiver vida e saúde até lá. E a minha maior preocupação é tornar o judiciário mais eficiente. Nós precisamos melhorar a qualidade do trabalho que nós prestamos. O judiciário no Brasil, esse mundo em que todos nós vivemos, ele vive, nesses últimos anos, sobretudo sob a Constituição de 1988, um fenômeno muito expressivo de judicialização da vida. A vida no Brasil se judicializou amplamente. E nós podemos falar de uma judicialização quantitativa e de uma judicialização qualitativa.
A judicialização quantitativa, ela se manifesta no fato de que nós temos no Brasil mais de 70 milhões de processos em curso. De acordo com quem faz a conta, nós temos, na verdade, 80 milhões de processos em andamento. E nós temos no Brasil uma população adulta de 160 milhões de habitantes. De modo que, se a estatística fosse uma ciência simples, nós poderíamos dizer que 1 em cada 2 brasileiros, nesse momento, estão em juízo litigando, o que é, provavelmente, o maior índice de litigiosidade do mundo. E, por mais que a gente se esforce, não há estrutura capaz de acudir a tempo e a hora, com bons serviços, esse volume de demanda. E, além disso, nós também temos uma judicialização qualitativa, que faz com que praticamente todas as questões de algum relevo no Brasil, políticas, econômicas, sociais e éticas, em algum momento cheguem ao Poder Judiciário e, com muita frequência, cheguem ao Supremo Tribunal Federal. A gente decide de pesquisas com células-tronco embrionárias à importação de pneu. A gente decide as mais intrincadas questões tributárias e decide sobre a queima da palha da cana-de-açúcar. A gente vai, eu diria, do sublime ao ridículo em passos largos, até porque, muitas vezes na vida, o que é importante para um é totalmente desimportante para outro. E, portanto, nós recebemos uma grande quantidade. Eu me lembro sempre, eu tenho um cunhado que vive para lá de Niterói, numa área mais rural, e ele mora numa casa, tem um jardineiro, ele ofereceu um terno para o jardineiro, disse: "Ô Pedro, você quer esse terno?" Pedro respondeu: "Terno quero não, mas o cabide aceito, sim, senhor." Por quê? Porque não usa terno. Para ele, o cabide, portanto, o que é importante na vida faz muita diferença se você está falando com uma pessoa ou outra. Mas a verdade é que nós temos um fenômeno de judicialização, e é importante eu destacar isso, porque ele impacta o papel que eu gostaria de ressaltar para os cartórios. Nós temos no Brasil 18 mil juízes, embora 22.500 vagas. O judiciário custa 104 bilhões de reais, que corresponde a 1,2% do PIB e cerca de 10% do gasto dos estados. Mas aqui nós chegamos ao ponto crucial que eu queria destacar. O tempo médio de duração de um processo no Brasil, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal, é de 5 anos e meio. Nós precisamos ser capazes de transformar essa realidade. Com um corpo de juízes e de servidores e de serventuários qualificado e com esse custo, nós temos que prestar um serviço melhor do que esse que leva 5 anos e meio. Já conseguimos, sobretudo com a digitalização dos processos e com os processos eletrônicos, uma melhora relevante, porque os processos eletrônicos eles levam menos tempo de tramitação, 3 anos e 4 meses. Ainda é muito e nós ainda precisamos melhorar. E há 2 grandes gargalos no processo brasileiro, ou um gargalo especialmente no processo judicial brasileiro, que está na fase de execução. O congestionamento da justiça brasileira não está no processo de conhecimento, mas sim no processo de execução. E dentro do processo de execução, ele está, sobretudo, na execução fiscal, responsável por quase 40% dos níveis de congestionamento dos processos no Brasil. Eu estou destacando esses dados, que me parecem muito importantes, porque eles repercutem muito intensamente sobre atividades que, a meu ver, podem ter um papel destacado de notários e registradores. E agora, portanto, tendo falado um pouco sobre o que está acontecendo no mundo e sobre... Muito obrigado. Sobre o que está acontecendo no mundo e sobre o judiciário brasileiro, eu chego, então, especificamente ao nosso tema, algumas questões relevantes relativamente aos cartórios. Para a minha própria informação,
eu organizei os dispositivos constitucionais e legais que cuidam do tema e que os senhores, evidentemente, saberão de cor. A matéria começa no artigo 236 e seus parágrafos da Constituição, que estabelece os dois traços marcantes, eu diria, das atividades notariais e registrais no Brasil. O primeiro desses traços é o caráter privado, por delegação do poder público, e, em segundo lugar, a exigência de concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro. Essa é a matriz constitucional, eu diria, das atividades dos cartórios. Depois temos, já desde muito antes, desde 1973, a Lei dos Registros Públicos, a 6.015, que dispõe sobre o registro civil das pessoas naturais, das pessoas jurídicas, de títulos e documentos e o registro de imóveis. Temos a Lei dos Cartórios, que é a 8.935, que regulamenta o 236. Depois sobreveio a 9.292, que disciplina o protesto de títulos, e, mais recentemente, a 14.382, importantíssima lei, que dispõe sobre o sistema eletrônico de registros públicos, está em fase de implementação e acho que vai ser uma das grandes revoluções dentro da atividade notarial e cartorária. Eu acho que é impossível exagerar a importância da introdução do SERP, desse Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que vai permitir o registro público eletrônico de todos os atos e negócios jurídicos. Muito importante a interconexão entre as serventias, a interoperabilidade das bases de dados, o atendimento remoto aos usuários e a recepção e o envio de documentos e títulos por formato eletrônico. Essa é uma grande revolução que vai acontecer, as pessoas não precisam mais se deslocar fisicamente. Aliás, esse é um fenômeno que está acontecendo no mundo, que é uma certa despersonalização das relações. As relações hoje já não exigem mais uma presença física. Nós podemos resolver muitas coisas sem nos deslocarmos. E no mundo empresarial, há uma desterritorialização. As empresas já não têm mais sede no local onde elas desempenham a sua principal atividade. E também são transformações muito importantes que, às vezes, a gente não se dá conta. Mas eu considero que a implantação desse sistema eletrônico de registros públicos é extremamente revolucionária e há muitas utilidades e funcionalidades que podem decorrer daí para a melhoria da qualidade da justiça, na busca de bens, na localização de pessoas e outras atividades relevantes. Quando eu fui convidado para vir aqui, eu geralmente, quando aceito algum convite, eu procuro fazer um dever de casa. E, portanto, eu li atentamente, sou capaz de ter sido a única pessoa que leu cada linha de uma pesquisa do Datafolha chamada Cartório em Números, para descobrir muitas coisas que eu não sabia e dizer que, muito sinceramente, fiquei vivamente impressionado. É claro que eu sabia, como todos sabiam, está na lei, da importância dos... Professora Isabel, sempre um prazer tê-la presente. Eu, claro, como todo mundo, sabia da importância dos registros públicos e dos cartórios em geral para a autenticidade dos documentos, para a segurança jurídica, para a eficácia de determinados atos jurídicos. Todos nós sabíamos a importância dos notários para a formalização de atos, dos registros de imóveis para dar segurança dominial, acabar com litígios. E uma coisa muito importante numa economia capitalista, poder transformar a propriedade imóvel em um ativo financeiro para fins de garantias. Portanto, havia algumas coisas, eu diria, relativamente óbvias, que eu sabia, e um papel muito importante, um país como o Brasil, que os registros de imóveis têm na regularização fundiária. E essa é uma das preocupações do Conselho Nacional de Justiça, em que eu queria colocar energia. Há uma matéria recente da Folha de São Paulo que diz que cerca de 60% dos imóveis brasileiros têm irregularidades nos seus registros, e uma propriedade que não tem o registro adequado
ela não pode ser utilizada para obtenção de crédito, não pode ser utilizada como ativo financeiro, que, evidentemente, faz muita diferença numa sociedade capitalista. Crédito, como nós sabemos, é alguma coisa muito importante. Eu também sabia da importância dos cartórios, sobretudo por legislação mais recente, pelas comunicações que tem que fazer a órgãos públicos e autoridades como Polícia Federal, IBGE, INSS, Receita, Ministério da Saúde, TSE, e, por legislação recente, também sabia da inclusão, eu diria, de notários e registradores no combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, pelo dever de comunicação ao COAF de toda e qualquer movimentação de natureza suspeita. E agora, como lembrou o Rafael, aliás, queria saudar o presidente da Escola Superior de Advocacia, meu querido amigo Rony Duarte, e agora, como lembrava o Rafael, esse tema importantíssimo do registro de carbono, que eu acho que é uma agenda que nós temos que avançar no Brasil. O Brasil tem que se tornar grande potência ambiental mundial. Essa é uma área em que nós estamos vocacionados para sermos líderes globais. Nós temos energia predominantemente limpa, que é hidráulica. Nós temos as energias alternativas e renováveis, talvez com mais fartura que em qualquer lugar do mundo, energia eólica, energia solar e biomassa. E nós temos a Amazônia, que é a maior reserva de biodiversidade do mundo, que tem a maior quantidade de espécies de fauna, de flora, de fungos. A Amazônia desempenha um papel importantíssimo no ciclo das chuvas, no ciclo das águas, e é o maior armazenador de carbono do mundo. E quando a gente derruba a floresta, a gente não apenas perde esse armazenamento, como ainda libera na atmosfera o carbono que está armazenado. Nós temos que investir numa bioeconomia da floresta para dar condições de vida àquelas 25 milhões de pessoas, sem que a floresta seja derrubada. E o crédito de carbono e esse financiamento dos serviços ambientais é um dos caminhos, e, portanto, considero o avanço dessa agenda, Rafael, muito importante para o Brasil e com um papel importante que os registradores podem ter. Mas eu dizia, eu li, então, o cartório em números, presidente. Aliás, esses últimos tempos eu só tenho lido números. Eu li o Justiça em Números também, para me situar no Poder Judiciário, e li o cartório em números. E, aliás, eu penso que a vida mudou muito. Antigamente, quando eu era adolescente, se dizia assim, tão burrinho para matemática, vai ter que fazer direito. A vida não é mais assim. Hoje em dia, juiz que não sabe fazer conta, juiz que não sabe identificar quem é que vai arcar com o ônus da sua decisão, não estará praticando boa justiça. Saber quem paga a conta é essencial para realizar a justiça. E o mundo vive o que eu gosto de chamar de um giro, uma virada empírico-pragmática. Hoje em dia, a gente tem que prestar atenção nos dados e a gente tem que monitorar resultados e sair um pouco desse mundo abstrato em que frequentemente nós vivemos. O pragmatismo significa ver se funciona e que resultados está produzindo. Às vezes a gente imagina alguma coisa que acha muito interessante, muito eficiente, e quando vai ver, não é. Eu me lembro sempre de uma história que se conta de uma cidade medieval na Itália que teve uma infestação de ratos. Para combater a infestação de ratos, a municipalidade passou a pagar um dinheiro a quem entregasse um rato morto, que parecia uma política pública excepcional. Até que, um ano depois de prática dessa política pública, foram ver os resultados e tinha aumentado exponencialmente a quantidade de ratos. E foram entender por quê a população passou a produzir rato para vender para o governo. Portanto, é preciso prestar atenção numa política pública para ver se ela funciona. A vida passou a ser assim. A gente tem que traçar metas baseado em dados, em números, em estatísticas e pesquisas, acabar com esse mundo brasileiro em que as pessoas acham sem ter procurado, e, em seguida, monitorar se os resultados estão se produzindo. E, se não tiver, a gente tem que procurar, evidentemente, outro caminho. E, portanto, eu fui aos números do cartório em números, os cartórios em números, e fiquei sabendo, muitos aqui saberão, mas eu não sabia,
que existem 13.440 cartórios distribuídos pelos 5.570 municípios. É capaz de ter mais cartório do que comarcas no Brasil, o que é uma observação interessante. Também fiquei sabendo que o mundo notarial e registral emprega 125 mil pessoas, que já fez no combate à lavagem de dinheiro, que considero um dos caminhos mais importantes para o enfrentamento da corrupção, 6.500.000 comunicações ao COAF, e uma coisa que me é muito querida, e certamente será também para as mulheres aqui presentes, nos cartórios existe praticamente igualdade de gênero. São 6.613 titulares homens e 6.368 titulares mulheres. Esse é um número extraordinário que a gente não conseguiu ainda no Poder Judiciário e menos ainda no Poder Legislativo, que é paridade de gênero, ou pelo menos ter uma ascensão continuada e significativa de mulheres nos cargos de direção. Uma das razões para isso é o fato de que os cargos são providos por concurso público. Não depende de indicação política, não depende de relações, só depende de mérito, num mundo que ainda é dominado por homens e que, portanto, a ascensão é predominantemente de pessoas do sexo masculino. E, nesse mundo que se fala tanto de crise fiscal, o cartório em números apurou que a arrecadação tributária dos cartórios foi de 62 bilhões em 2022. Portanto, um conjunto de notícias boas, e eu parto do pressuposto, os institutos de pesquisa não têm fé pública, mas eu sempre parto do pressuposto que as pessoas atuam com idoneidade e com boa fé, e que, portanto, esses números são reais, e todos eles são muito impressionantes, positivamente impressionantes. Depois eu fui olhar um pouco os principais registros. No Brasil, nós temos 7.800 cartórios de registro civil. Isso é muito impressionante, porque o Brasil tem 5.570 municípios. Portanto, nós temos mais cartórios de registro civis, e eu suponho que todos os municípios, praticamente, por esses números, tenham um cartório de registro civil. Isso, do ponto de vista da identificação das pessoas, é um dado que eu considero extraordinário, porque ele ajudou a erradicar o número de crianças que não têm registro no Brasil, porque sem registro público você não faz um censo adequado, você não tem uma política pública adequada, de modo que a estatística que a pesquisa forneceu é que apenas 2,1% das crianças que nascem no Brasil não tem o registro civil, não tem uma certidão de nascimento. Eu acho que esse é um dado também a ser celebrado, considero ele imensamente importante. Aí fui ver os dados aí mais por uma questão lúdica. De 2002 a 2022, foram 20 milhões de celebrações de casamento. Vê que o pessoal insiste mesmo. Eu brincava com a minha mulher sempre, assim, olha, o casamento é uma instituição formidável. Difíceis são os primeiros 30 anos, mas depois vai engrenando, vai bem. E foram 68 mil casamentos homoafetivos, vou dar uma palavra sobre isso depois, e mais quase 10 mil casos de alteração de gênero e de nome, sobretudo de pessoas transgênero. Os tabelionatos de notas. Foram celebrados 20 milhões de escrituras de compra e venda, 52 milhões de procurações, 2 milhões de escrituras de união estável, 500 mil testamentos públicos e 720 mil pactos antinupciais. Eu fui... Geralmente a gente fala das atividades e pensa nelas abstratamente, mas eu fui ver o impacto humano quantitativo de pessoas que são efetivamente beneficiadas pela atividade cartorária. Agora, num domínio um pouco mais antipático para os cidadãos privados, mas que vai se tornando crescentemente mais importante para a Fazenda, nós temos 3.760 tabelionatos de protestos. Mas um dado que me chamou muita atenção aqui
sobretudo pelo impacto que produz sobre a execução fiscal, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, é a quantidade relevante de recuperação de crédito que advém do simples protesto, independentemente do ajuizamento de execução. Portanto, o protesto ele tem esse papel relevantíssimo de desjudicializar, pelo menos em parte relevante, a vida, porque a quantidade de inconvenientes que advém do protesto muitas vezes faz com que a pessoa se apresse em pagar inconvenientes que muitas vezes não advêm do ajuizamento de uma execução fiscal. E, por fim, nós temos, no Brasil, 3.297 registros de imóveis. Há um fenômeno muito interessante ocorrido no Brasil com a parceria dos cartórios, tem sido a desjudicialização da vida. E eu acho que talvez, sobretudo para os cartórios de notas, esse seja o caminho mais extraordinário para desafogar a justiça brasileira, prestando um serviço mais célere e mais eficiente, mais barato para o país, que é as diferentes possibilidades de desjudicialização. Uma que afeta quase todas as famílias, pelo menos de classe média para cima, que é a possibilidade dos inventários e das partilhas serem feitas por partes maiores e capazes diretamente junto ao carro, que levava, com sorte, pouco mais de um ano, no mínimo um ano. Hoje em dia se resolve em poucos dias, inclusive nas jornadas, se editou na jornada de direito notarial e registral, se editaram dois enunciados importantes. Queria agradecer ao desembargador Roto, que foi quem me passou esses enunciados. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual da união estável, mesmo havendo filhos incapazes, poderão ser realizados por escritura pública, nas hipóteses em que as questões relativas à guarda, ao regime de convivência e aos alimentos dos filhos incapazes já estiverem previamente resolvidas na esfera judicial. Sim, inventários e partilhas e também as separações e divórcios, quando haja acordo entre as partes, ou a dissolução das uniões estáveis, quando haja acordo entre as partes, pode ser feita perante um cartório, o que todos nós sabemos melhorou imensamente a qualidade de vida de todos nós. Há um importante instituto que também foi desjudicializado em ampla medida e que contribui para a regularização fundiária, que é a possibilidade da usucapião urbana administrativa, que foi criada pela Lei 11.977, a possibilidade do reconhecimento direto de paternidade socioafetiva, como já havia falado, a alteração de gênero e nome no registro civil, e acho que há uma importante atuação que os cartórios podem ter, sobretudo os notariais, e que é pouco explorado, e acho que nós devíamos investir um pouco nisso, que é, presidente, a atuação na atividade de mediação e conciliação extrajudicial. Se tem uma coisa que, da minha experiência, eu já não advogo há muitos anos, pelo menos 10 anos, embora conserve, em parte, a alma de advogado. Eu assim acho, viu, Rafael e Rony? Uma vez me perguntaram o que significa alma de advogado. Eu gosto de contar uma história. Quando eu mudei para Brasília, meus filhos eram jovens e queriam dar um passeio pelo Lago Paranoá. E aí minha mulher pipocou do programa, mas botou num isopor ali umas 2 Coca-Colas, Guaraná, uma cerveja, e nós fomos para o Lago Paranoá dar um passeio. Eu estiquei a perna, apoiei no isopor, que era de péssima qualidade, o isopor quebrou todo, virou cacos de isopor. E aí eu cheguei em casa, entrei em casa, minha mulher estava na varanda, e eu falei: pisaram no isopor. Veja como ficou. Só que as mulheres têm alma de Ministério Público. Ela imediatamente perguntou: quem pisou? Eu disse: eu estou aqui para defender o isopor, não para acusar ninguém. Mas, dizia eu, a desjudicialização se tornou muito importante. E há um capítulo, eu falei um pouco antes,
que o grande gargalo da justiça brasileira está na execução fiscal. O gargalo se deve a dois fatos relevantes. O primeiro, em cerca de 40% das execuções fiscais não se localiza o devedor. E, portanto, ela fica parada fazendo estatística negativa para o Poder Judiciário por 5 anos até poder ser arquivada. Quando o devedor é citado, nós caímos na outra hipótese. Não tem bens a serem penhorados e, portanto, a execução também não avança. De modo que o recebimento da execução fiscal se dá em porcentagem muito pequena. E, no entanto, faz uma estatística péssima para o judiciário nesses 80 milhões de processos a que eu me referi antes. E, portanto, eu acho que nós temos que enfrentar o gargalo da execução fiscal fazendo algumas mudanças. Algumas não dizem respeito aos cartórios. Há um projeto em discussão no Congresso Nacional que eu acho importante, com algumas fases tratadas extrajudicialmente, embora eu ache que a expropriação final deva ser protegida por reserva de jurisdição, mas todas as fases anteriores eu acho que podem ser administrativas. Mas, das minhas andanças pelo Brasil, e tenho conversado com as varas de execução fiscal, há uma sugestão que eu submeto a todos, que é a seguinte: eu falei anteriormente que o recebimento, a recuperação de crédito depois do protesto tem um percentual muito elevado, em alguns lugares de mais de 50%. Depois do protesto, a pessoa se habilita para pagar. Ao passo que na execução fiscal o percentual provavelmente é abaixo de 5%. Nós estamos falando de uma diferença muito grande. Mas no mundo real, o que acontece, por exemplo, com relação aos tributos municipais, IPTU? Muitos munícipes não pagam o IPTU. Só que o prefeito também não leva a certidão da dívida ativa a protesto, porque aquilo tem um impacto político negativo sobre ele. E, portanto, ele espera, e quando está chegando no final do mandato, para não dar improbidade, ele ajuiza milhares de execuções fiscais sem ter protestado antes, de execuções fiscais que geralmente não dão em nada. Então, nós já sabemos que a execução fiscal tem uma arrecadação mínima e nós sabemos que o protesto tem uma arrecadação expressiva. Portanto, acho que a gente tem que inverter a lógica, em vez de apostar na execução fiscal, apostar no protesto. Só que o prefeito não tem um incentivo para fazer isso, a menos que a lei determine, sob pena de improbidade, que 3 meses depois de constituído o certificado da dívida, a certidão da dívida ativa, que ele tem que levá-la a protesto. Acho que com isso a gente tem uma chance relevante de aumentar a arrecadação e de diminuir a litigiosidade judicial em matéria tributária. De modo que essa é uma das ideias que estão na mesa para enfrentar esse problema da execução fiscal. Eu acho também que nós precisamos criar no Brasil uma cultura de desoficialização da prova. A prova, hoje em dia, ainda é quase toda produzida perante um juiz, o que atravanca muito a vida. E acho que nós deveríamos aumentar o volume de provas produzidas extrajudicialmente, sobretudo perante os cartórios de notas. Você pode ouvir uma testemunha entre partes que estejam litigando de boa fé. Boa parte da tramitação pode ser extrajudicial. O problema é que o judiciário, infelizmente, pelas suas circunstâncias de morosidade, muitas vezes é o melhor espaço para ser ocupado por quem não tem razão, porque aquilo é procrastinado indefinidamente. Mas entre partes que têm efetivamente uma disputa, uma pendência, uma dúvida sobre qual é o direito, a prática de atos extrajudiciais, como produção de prova testemunhal, podem ser ouvidas em cartório, pode ser gravada em cartório. Hoje em dia já não tem nem mais necessidade de lavrar a termo, o sujeito faz uma ata notarial com a declaração. Eu sou um defensor da desjudicialização da produção da prova. Se o juiz tiver dúvida na hora de julgar, ele manda repetir. Mas, normalmente, isso não será necessário e acho que será um grande avanço. Eu fiz um levantamentozinho breve de algumas decisões do Supremo que impactaram a atividade notarial, e aqui eu vou terminar. Uma que eu considero muito importante, tanto o Supremo quanto o CNJ se empenharam imensamente para implantar o modelo de concurso público no provimento
das serventias notariais e de registros públicos. Acho que foi um avanço extraordinário, sem nenhum demérito à tradição antiga, mas hoje nós tivemos uma evolução qualitativa imensa nas atividades notariais e registrais, e acho que isso se deve ao concurso público, e, ainda que não fosse por eficiência, por republicanismo, e, portanto, dá-se oportunidade a que esses provimentos sejam feitos por mérito. Eu sei que houve algumas situações pontuais de injustiça na vida, sempre há vítimas inocentes nos processos de transformação, mas a verdade é que eu considero que essa foi uma transformação muito importante, e devo dizer que foi muito difícil, porque houve muita resistência, como é comum no caso de transformações dessa natureza. Acho que a decisão de uniões homoafetivas, em que eu mesmo fui o advogado, e depois a possibilidade dos casamentos homoafetivos, foi um avanço que impactou os cartórios, mas, sobretudo, um avanço civilizatório. O que vale a vida são os nossos afetos, e, portanto, você proibir uma pessoa de colocar o seu afeto e a sua sexualidade onde mora o seu desejo e ser tratada com respeito e consideração era uma coisa inaceitável. Eu acho que foi um avanço, e com a ajuda, com a participação dos cartórios, isso foi possível formalizar. Também a decisão do Supremo, que passou a permitir a mudança do nome social das pessoas transgênero, independentemente da cirurgia de transgenitalização, muito importante. A possibilidade de protesto da dívida ativa, eu mesmo fui o relator, também considero que foi. Todas essas transformações, elas são muito difíceis, e sempre elas enfrentam resistência. A decisão no protesto de dívida ativa foi 7-4. Portanto, a tradição ainda tem raízes relevantes, e é difícil você avançar os processos históricos. Mas eu posso dizer que o nosso papel na vida é empurrar a história na direção certa para fazer a vida ficar melhor. Eu acho que são essas algumas ideias que eu gostaria de compartilhar. A importância que os cartórios têm na vida brasileira, revelada por esses números. Existem outros modelos no mundo, mas esse é o modelo brasileiro, e pior do que ficar em busca do modelo ideal é ter um modelo que não se consolida nunca. De modo que esse é o nosso modelo, nós vamos fazer o melhor que seja possível, e eu considero, presidente Rogério, que esses números, presidente Bacelar, esses números do cartório de números são números muito expressivos e favoráveis à atividade cartorária. Eu destaco esse papel importantíssimo na desjudicialização. Nós precisamos desjudicializar a vida brasileira e, em breve, convencer os advogados que o grande advogado não é o que propõe uma bela ação, é o que evita uma bela ação. O advogado do futuro, ele vai ser um grande negociador, vai ser capaz de desjudicializar a vida, porque o judiciário não tem estrutura para uma demanda que continue sempre crescente. E, por fim, eu vou, de fato, assumir o CNJ, que tem a jurisdição dos cartórios. Eu trabalho de portas abertas, adoro a ideia dos outros, dou crédito e, portanto, podíamos concentrar na presidência todas as sugestões de aprimoramento. Eu vou parodiar o Kennedy. Não perguntem o que o seu país pode fazer por vocês. Perguntem o que vocês podem. Portanto, quero saber o que vocês podem fazer por mim, que é ideias boas, relevantes, importantes para aprimoramento dos cartórios, para a desjudicialização. Portanto, se estiver bem para o presidente Rogério Bacelar, todas as pessoas que tiverem sugestões, encaminhem para o presidente, organiza num pacote, manda para mim. Depois eu recebo com muito prazer, e nós pensamos juntos aquilo que podemos fazer para o Brasil. Como eu disse ontem, depois da eleição, a vida me deu a bênção de poder servir ao Brasil como chefe do Poder Judiciário, sem ter nenhum outro interesse, nem propósito nessa vida, nenhum. Não preciso de patrimônio, não preciso de dinheiro, meus filhos estão criados. Eu vivo para o Brasil, eu vivo para fazer um país melhor e maior, e conto com a colaboração de todos. Muitíssimo obrigado.